Então agora eu dividi um pouquinho o desenvolvimento infantil de 0 a 6 anos por etapas, pra gente entender desde que nasce o nosso bebê até ele fazer 6 anos, como que ele vai se desenvolver, o que que é esperado, tá, nesse desenvolvimento. Daí tem algumas teorias que falam assim, Renata, mas falam tanto que a gente precisa esperar o tempo da criança, que cada criança tem seu tempo, que a gente não deve rotular, comparar. E ok, eu concordo. Mas a gente não pode negar que existem estudos científicos que já fizeram didaticamente esses recortes dos marcos de desenvolvimento, que é o considerado comum, vamos dizer assim, a todos os seres humanos. Assim como a gente nasce, né, vai bebezinho, depois criança, depois adolescente, depois idoso, né, são as etapas da vida. Então o desenvolvimento infantil ele tem alguns picos, alguns marcos que a gente precisa atentar. Não significa que o seu filho precisa estar exatamente, não existe uma data para aquilo, mas ele tem que estar próximo, e eu falo assim que o mais importante é sempre estar evoluindo. Às vezes a criança tem 1 ano e meio, ela ainda não anda, mas ela já dá sinais, ela fica em pé com apoio, ela consegue andar de mãos dadas, ela vai evoluindo, né? Então aí tudo bem, a gente vê que ela está se desenvolvendo. Mas se é uma criança, por exemplo, que só senta, nem engatinha com 1 ano e meio, então tem alguma coisa errada, a gente precisa investigar, tá? Então, saber sobre o desenvolvimento infantil é fundamental para entender como que a nossa criança funciona, o que a gente deve esperar dela e o que ela consegue aprender em cada etapa. Eu lembro de uma amiga psicóloga que ela tem uma filha só, e ela me contando uma vez que a filha dela estava com 6 anos e a professora chamou ela na escola, e psicóloga, hein? Pra você ver como mãe é mãe, né? Às vezes a gente passa despercebido, especialmente quando a gente não tem ainda essa experiência. A professora chamou ela na escola e falou assim, olha, se você quiser tentar ensinar a sua filha a tirar o casaco, né, sozinho, com 6 anos ela já é capaz, tá? Daí a mãe olhou e falou assim, sério? Já consegue? Ah, então tá bom, então eu vou ensinar. Então é importante a gente conhecer sobre essas etapas justamente pra gente saber se a gente tá ensinando aquilo que a nossa criança já tem capacidade de aprender, ou também se a gente não está exigindo da criança algo que ela ainda não consegue oferecer. E aí gera também uma frustração muito grande, tá? Então, de 0 a 1 ano, o bebezinho começa com tentativas de ser independente. Ele rola, daí ele senta, aí ele engatinha, aí ele fica em pé com apoio, até que ele anda. Às vezes pula um outro processo, às vezes um processo é mais rápido, o outro demora um pouco mais, mas ok, ele vai evoluindo nesse sentido. E tem um detalhe muito importante dessa fase, que é o uso do choro para resolução de problemas. Então, como o bebê não fala, não sabe imitar, fazer gestos, nem nada, ele chora quando a fralda tá suja, ele chora quando tá com fome, ele chora quando ele tá cansado, ele chora quando tá chato, quando tem muito barulho, enfim. Ele chora e a gente vai lá e fica se debatendo, se virando nos 30 para tentar descobrir o que ele tem para resolver o problema, tá? Então, que tipo de aprendizado que se estabelece para o bebê nessa fase? Eu choro, alguém vem e resolve o meu problema, certo? Então, chorar funciona. Ah, que maravilhoso. Se a vida fosse assim, a gente chora e as pessoas vêm e resolvem os nossos problemas. Para o bebê, a vida é isso. Mas aí, ele vai para 1 a 2 anos, que ele começa a falar e a andar também, né? Conquista o caminhar e a fala. Só que uma fala ainda muito primitiva. Então, quando ele começa a andar, o que acontece? Eu falo que dá um upgrade no cérebro da criança e ela percebe que o mundo é muito maior do que ela imaginava. Ela se empodera com aquela nova habilidade, porque ela vê o mundo por uma outra perspectiva. Ela não precisa mais dar a mão para sair do lugar, ela consegue explorar lugares que antes ela não alcançava, ela consegue falar e ela percebe que quando ela fala as pessoas atendem a ela. Então, é como se a criança tivesse trancado, ou vivido, né, trancado o tempo todo numa casa, de repente você abre a porta e ela vê que existe um mundão de meu Deus lá fora. Então ela vira, a gente fala que é a fase do bebê explorador, ela começa a explorar o mundo, sem saber que existe perigo, sem saber que tem coisas que ela ainda não consegue fazer, sem saber que tem que ter limites. Mas ela vai, né? Ela vai com fé, ela põe tudo na boca, ela mexe em tudo. Essa foto é maravilhosa, né? É uma criança que parece que tem 10 na casa, esparrama brinquedo e quer... Aí você dá brinquedo, ela quer a colher, ela quer a panela, ela quer enfiar a mão no feijão, enfim, né? É essa fase mesmo em que aquele bebê que era calmo e tranquilo, de repente começa a se tornar um bebê mais ativo, tá? E com isso chegamos então ali nos 2 a 3 anos, que é a famosa fase do Terrible Two. Eu tenho certeza que tem papais e mamães que se não passaram por essa fase ainda estão passando ou vão passar, né? Não dá pra passar, eu falo que não dá pra passar por essa existência sem experimentar a fase da birra, gente. Não tem como ser pai e mãe sem ter vivido uma experiência dessa. É muito raro, né, uma família que relata que nunca teve nenhum episódio de birra. Então, Renata, por que chega em 2, 3 anos fazendo birra? E por que essa fase aqui, ó, é uma fase complicada na adaptação escolar?
né? Porque geralmente é aquela fase do escândalo, que a criança ferve, se debate, se joga no chão. Algumas, né? Não todas. Mas algumas crianças que têm um temperamento mais, assim, mais aguçado, né? Aos estímulos, elas vão ter esses comportamentos mais avantajados também. Então, o que acontece? Aquele registro lá do bebê de que chorar resolve os problemas, ele se mantém até agora, né? Porque a gente ainda tá atendendo essa criança até os 2 anos, é um bebê, ela ainda tem as necessidades, a gente ainda atende ela quando ela chora. Passou aqui de 2 para 3 anos, ela aprimora a fala. Então, teoricamente, a gente espera que ela saiba falar o que ela quer, o que ela precisa, o que tá errado. Mas ela ainda não tem essa habilidade de usar essa fala com tanta destreza, com tanta funcionalidade, com tanto refinamento, né? Ela começa a perceber que ela pede água, vem a água. Ela chama a mamãe aparece. Mas ainda não é um raciocínio complexo, né? Do tanto que ela pode usufruir dessa habilidade de falar. E aí, quando ela não consegue se expressar naturalmente, porque ela ainda não sabe, ela chora, porque chorar, lembra? Resolvia os problemas dela. E ela chora muito intensamente, porque ela está numa fase onde tem muito mais energia, e ela percebe que também que o choro mobiliza as pessoas, né? E aí começam comportamentos inadequados, porque ela começa a ganhar as coisas através do choro, através da birra, porque às vezes sem saber a gente acaba dando para a criança o que ela quer sob essa condição, e aí vai se mantendo esse comportamento, vai criando um novo aprendizado de que eu choro, eu me jogo no chão, eu grito, eu jogo as coisas no chão, aí eu ganho o que eu quero. Então, é assim que vai funcionar, tá? Existe também a falta de noção do que coloca a criança em risco, então ela se arrisca muito, ela quer subir, descer a escada, ela quer chegar próximo de lugares altos, ela quer mexer com objetos, né, perigosos, às vezes ela não se atenta para as quinas, pode bater a cabecinha, enfim, tropeçar, né, porque ainda está aprimorando o andar também. Então, por essa falta de noção, a gente acaba podando muito a criança, e a criança podada, ela não vai gostar, não vai ficar feliz, não vai estar satisfeita, e ela não sabe te falar que ela está insatisfeita, ela chora, faz um escândalo para ver se você ajuda ela ou para ver se você atende ela na satisfação, né, do desejo dela, tá? O aprimoramento da fala ainda sem a comunicação eficiente, já falei, e a intolerância à frustração, porque se ela acha que ela é dona do mundo, alguém vai dizer não pra ela, lógico que ela não vai gostar. A gente não gosta, né? Quando você tá falando com uma pessoa e você espera uma coisa dessa pessoa, que a pessoa faça pra você alguma coisa e ela não faz, a primeira coisa que a gente faz é sentir raiva, frustração. Aí nós adultos, né, já temos outros recursos, já falamos mal, já falamos, mas você não ajuda em nada mesmo, você nunca faz o que eu quero, é só você é egoísta, né? Então a gente tem também as nossas formas de expressar. A criança tem a dela, quando ela se frustra, ela faz o que ela sabe, chora, se joga no chão, joga os brinquedos no chão, tem criança que bate, enfim, tem criança que tenta bater nos pais, aí cada uma vai ter as suas reações, tá? Então, passamos aqui para os 4 a 6 anos. De 4 a 6 anos eu falo que o sol volta a brilhar, sabe? Depois da tempestade, sempre vem a bonança, né? Claro que se a gente for ensinando os nossos filhos a lidar com as emoções, se a gente for lidando com os comportamentos inadequados, ensinando que, olha, não adianta chorar, vai ter que ir, ou não adianta chorar, não vou te dar isso daqui porque você está chorando, né, pedindo dessa forma inadequada, vamos conversar e negociar, enfim. Se a gente não vai ensinando para a criança novas habilidades de comunicação, ela chega dos 4 a 6 anos fazendo a mesma birra lá do Terrible 2. Tem muito caso de criança que vem com 6 anos escandalizando ainda. Mas o ideal é que a gente ensine a criança lá naquela fase para que agora seja uma fase de maior assimilação de regras e combinados. Então você falou sempre não para ela, mesmo que ela chora, escandalize, se joga no chão e nananã, porque é algo inegociável, como por exemplo, não tem pirulito depois do almoço. É não, é não, é não. Quando chega com 4 anos, ela fala, poxa, não adianta mais, é não e acabou, né? Já entendi que é não. Não tem pirulito depois do almoço. Então ela assimila mais as regras, ela entende melhor os combinados, até porque o cérebro dela, né, já também se desenvolveu, ela já tem mais condição neurológica de compreender as coisas, porquê das regras, porquê dos combinados, por que ela não pode fazer o que ela quer, ter tudo que ela quer, né? Então vai ficando mais gostosinho, a gente consegue conversar melhor com a criança, é uma fase em que ela começa também a expressar mais emoções, então ela já sabe falar que ama, ela entende um pouco mais sobre isso, né? Não é só uma repetição, né? Porque quando é muito pequenininha a gente fala te amo, a criança fala te amo. Mas na verdade ela tá mais repetindo. De 4 a 6 anos ela já começa a entender um pouquinho mais. Ela começa a saber falar que ela tá triste, saber falar que ela tá feliz, identificar os sentimentos, né? Então há também aí uma nova fase. Aumenta a capacidade de abstração. O que é abstração? Abstração é tudo que a criança não consegue ver nem tocar.
né? Então, a criança até os 6 anos, ela é muito concreta. Você tem que mostrar o mundo para ela. Não adianta você falar assim, olha, existe um controle que liga o ar-condicionado. Ela não vai conseguir imaginar se ela não vê o controle, tá? Então é isso, o mundo da criança é aquilo que ela pode ver e tocar. Então ela não entende sobre amor, sobre dor, dor emocional, né? A dor física ela entende porque ela sente, mas eu falo dor emocional, às vezes luto, morte, saudade, são coisas abstratas. A criança não consegue entender. Por isso que quando, por exemplo, morre alguém, a gente fala, virou uma estrelinha. Porque a estrelinha ela consegue ver, então aí fica mais fácil para ela entender o que aconteceu, tá? Amor, né? Eu sempre ensinei as minhas crianças assim, nessa fase. Eu gosto muito de dar esse exemplo, porque funcionou muito bem pra mim. Quando eu ia ensinar sobre o que é o amor, inclusive falar sobre isso na entrada da escola, né? Que a mamãe não tá abandonando, que a mamãe ama, eu falava assim, ó, olha pro céu. Tá vendo o céu? O céu acaba? A criança fala, não, onde ela vai tem céu, não é? Todo lugar do mundo que você olhar pra cima vai ter o céu. Então, o amor da mamãe é igual ao céu. Não acaba nunca. É um amor que sempre que você precisar, você vai sentir esse amor. Então, assim, a criança consegue ir entendendo, tá? Então, essa fase, ela já começa a ter esses ensaios, mas é mais ali com 6 anos que isso se concretiza, né? Por isso também que a alfabetização é importante a partir dos 6 anos, e não com 5, como havia uma regra um tempo atrás, né? De que as crianças podiam iniciar a alfabetização com 5 anos, isso até foi revogado, agora já existe o corte etário, porque existe essa diferença neurológica entre uma criança de 5 para 6 e uma criança de 6 para 7, tá? Ela consegue muito mais entender, né, questões sobre o mundo do que uma criança muito pequena, tá? E também tem o maior aprimoramento da autorregulação e da expressão emocional. Então ela começa a entender um pouco mais o que é autocontrole, que ela sente raiva, mas ela não pode sair quebrando tudo, que ela sente raiva, mas ela não pode bater nos amigos, e começa a aprender também a expressar as emoções. Claro que tudo isso precisa ser ensinado. Nós pais temos que estar atentos, porque senão a criança chega com 10 anos e não sabe ainda. Ela tem que vir para terapia pra gente ensinar, né? Então, assim, se nessa fase você sabe de 4 a 6 anos que a criança já tem essa capacidade, então vamos falar sobre isso. Leia historinhas sobre as emoções, sobre um personagem que sentiu raiva. Assistam divertidamente com as crianças acima de 4 anos. Esse filme é maravilhoso, ele é super... claro, tem coisas ali que a criança não entende, mas ela entende muito bem sobre os sentimentos. Então, nessa fase é um recurso lúdico muito bacana pra gente ensinar a criança sobre as emoções. E até falar, quando ela sentir raiva, por exemplo, fala assim, nossa, o raiva tá dominando a sua cabine de controle aí, hein? Então, você vai fazendo essas associações, a criança vai se compreendendo, isso é autoconhecimento pra ela. Gente, isso tudo a gente não teve, tá? É a primeira geração que consegue ter informação suficiente para educar as crianças de uma forma diferente. Então, eu sei que a maioria de vocês não teve isso, né? Os pais não sabiam também como fazer e não nos ensinaram, e a gente tem essa tarefa de ensinar os nossos filhos, é muito difícil. Mas que bom que hoje existe muita informação sobre isso e orientação, como esse programa, né, da escola de vocês, que é um presente. Eu fiquei super contente com essa iniciativa do colégio, porque realmente é inovação, assim, é o futuro mesmo, né, que a gente quer para as nossas crianças. Agora eu vou falar um pouquinho sobre autonomia. Autonomia é a capacidade da criança de realizar atividades, tá? Realizar tarefas. Então, até 1 ano, o que a criança já consegue fazer, o bebezinho? Ele tem condição de aprender lá pro final, a partir de uns 8 meses mais ou menos, a segurar a mamadeira sem ajuda ou copinho, né? Tenta comer sozinho utilizando as mãos ainda e faz tentativas com a colher. Mas ainda cai, a colher vira, enfim, é uma tentativa só. Quando você vai trocar o bebezinho, ele estica os bracinhos e as perninhas, né? Assim, quando tá também próximo de 1 ano. E normalmente ele vai passar por aquele processo que eu falei. O rolar, o sentar, o engatinhar, ficar em pezinho com apoio, o andar e alguns ensaios de fala, apesar que não é muito comum com 1 ano a criança estar falando. São exceções, né? Normalmente ela conquista o caminhar primeiro e depois a fala. Mas quando a criança fala cedo, com 10 meses, já tá falando, pode ser que ela atrase um pouquinho o caminhar. Isso é normal. Uma habilidade de cada vez. Então, se ela anda primeiro, ela fala depois. Se ela fala primeiro, ela anda depois. Por isso que a gente tem que sempre observar a evolução. Se tá evoluindo, tá ok. Se tá atrasado ou parado, tem que investigar, tá? De 1 a 2 anos, o que ela já consegue? Ela come com a colher, já um pouquinho mais independente. Ela segura copos normais e já consegue beber sem se derramar toda. Tira e coloca um boné da cabeça, por exemplo. Tira as meias, calças e casacos quando estão desabotoados. Puxa o zíper se ele estiver encaixado dos casaquinhos.
e inicia o uso da fala com mais funcionalidade. Ela começa a perceber que quando ela pede as coisas, ela tem, né? Ela consegue já se expressar um pouco mais através da fala, mesmo que ainda primitiva. Essas habilidades que eu coloquei de autonomia são algumas, né? Existe uma lista imensa que a gente pode verificar nessas fases. Mas eu tentei trazer coisas que estão mais próximas do ambiente escolar. Então tem crianças que vão comer na escola, por exemplo, tem crianças que vão beber água na escola, que vai, né, se vestir, tirar meia, tirar calça, casaco, enfim. Então é para vocês entenderem lá dentro do ambiente escolar também o que ela já é capaz de fazer. Se ela ainda não faz, você pode ensinar essas habilidades que ela tem condição de aprender. Claro que não vai aprender da noite pro dia, mas a gente vai ensinando, repetindo e ajudando, né, até que ela consiga. De 2 a 3 anos, ela já sabe enxugar o rosto e as mãos com uma toalha, de forma ainda meio primitiva, mas consegue. Ela consegue sugar canudinhos, né, líquidos com canudinhos. Algumas crianças já começam a avisar que querem ir ao banheiro, mesmo que já tenha feito o xixi e o cocô na fraldinha. Aprende depois, mais próximo dos 3 anos, a usar o vaso sanitário. Calça sapatinhos, assim, que não precisa amarrar, né? Escova os dentes e já consegue se lavar no banho, por exemplo. Nossa, Renata, tão pequenininho? Já consegue. Gente, é claro que assim, o escovar os dentes tem que caprichar depois. Mas você já pode dar uma escovinha pra criança. Lá em casa eu fazia assim, uma escovinha pra criança, uma escovinha pra mim. Então ela fazia a parte dela depois, ó, agora é a vez da mamãe. Agora é a minha escova. Ia lá e terminava. O banho é a mesma coisa. Vai lá, vamos lá. Você se lava e a mamãe vai caprichando. E aí você também aproveita e já vai ensinando. Aqui tem que lavar direitinho, não pode esquecer aqui. E assim vai ajudando. Nessa idade também eles conseguem desviar de mobílias, por exemplo, quinas de mesa, essas coisas, né? Não tromba mais, igual quando é muito pequeno. E subir em escadas sem corrimão. Sabe identificar e nomear as partes do corpo. Isso é uma coisa também que a escolinha ajuda, né, a ensinar, mas eles já têm condição de aprender, pode ajudar eles a aprender sobre isso em casa. E retirar roupas simples, né? Uns shortinhos que tá fácil, consegue abrir roupas que tem aqueles botões de pressão, que é só puxar, né? Eles já conseguem fazer isso. De 3 a 4 anos, já se alimenta sozinho por completo, e eu recebo muita mãe que a criança está com 4 anos e a mãe ainda dá comidinha na boca, não precisa, tá? Pode ensinar que eles já conseguem aprender. Ah, Renata, mas demora, é uma enrolação. Gente, todo o processo de aprendizado demora, né? A gente não aprendeu a ler e a escrever da noite pro dia, a gente leva anos para aprender a ler e escrever, a gente leva anos para falar bem, para andar bem, para correr, para ter destreza. Então, naturalmente, todo começo de processo vai ser lento, vai ser devagar, mas a gente tem que ensinar, né? Senão a criança nunca vai se sentir capaz de fazer, tá? Então, ela já consegue comer sozinha, consegue se vestir com mais destreza, inclusive camisetinhas, escolhe a própria roupa, né? Ela já tem essa condição de falar que quer esse e não esse, e às vezes ela já sabe qual é o critério, por exemplo, porque essa pinica, porque essa tem uma etiqueta, né? Já falo que incomoda, o sapato pega no dedo, então aqui ela já consegue ter essa noção. Enxuga o narizinho sozinho quando ela é avisada ou já pede o lenço para limpar o nariz. É mais cauteloso com perigos como obstáculos e desníveis, então ela já não cai mais, não tropeça com tanta facilidade. Abotoa e desabotoa botões grandes, né, de casacos. Já consegue controlar os esfíncteres com menos risco de escape e tenta se limpar sozinho. Então, de 3 a 4 anos, geralmente já fez o desfraude ou está terminando o desfraude. Ainda escapa, mas bem menos. E ela já pode ela já pode ser ensinada a ir se limpando sozinha. Mas quando que ela vai ficar bem habilidosa, assim, que eu não vou precisar ir lá e terminar o serviço? Pra cima de 5, 6 anos, tá? Consegue calçar sapatos mais complexos, como bota com zíper, sandálias de velcro, por exemplo. E consegue carregar a própria mochilinha e os brinquedos, né? Eu não sei aí, mas aqui na escola dos meus filhos, aqui em Maringá, todas as escolas têm o dia do brinquedo na sexta-feira, né? Então, nessa faixa etária, eles mesmos já carregam os brinquedos, carregam a garrafinha de água, puxa a mochila e vai se virando, né? Eles já têm essa destreza, tá? De 4 a 5 anos. Se ele derramou água no chão, por exemplo, ele já sabe limpar, já sabe pedir um pano, né? Então você tem que ensinar, claro. Mas se ele foi ensinado antes, ele já vai saber que tem que limpar quando derrama. É cauteloso com substâncias mais prejudiciais, produtos de limpeza, por exemplo, já não tem mais risco dele beber um negócio que, né? Já diminui muito esse risco. Consegue colocar e retirar os pratos e os talheres da mesa, então já ajuda a mamãe a organizar os pratinhos, põe o garfinho em cada prato, aquela coisa. Encaixa o zíper na sua terminação, então ele já consegue vestir algo de zíper, né, sozinho. Limpa e assoa o nariz, então ele já consegue assoprar para fora. Toma banho sozinho, veste nessa idade perto de 5 anos, já pode deixar sozinho mesmo, assim, de vez em quando você vai dar uma investigada e orienta, ó, tá sujinho, né?
Mas aqui já é importante ensinar ele a se limpar sozinho. Porque tem uma coisa que assim, ó, até 5 anos, se você ensina a criança a se limpar sozinha, ela não tem nojo. Mas se demora muito, a partir dos 5 anos eles começam a ficar com nojo, principalmente de limpar o cocô, né? Então aí ela já não quer e tudo mais. Então a fase legal de começar a ensinar a criança a se limpar é de 3, 4, até 5 aninhos, tá? Veste-se sozinho, só não sabe fazer laços ainda, cadarço, por exemplo. No banheiro, aqui, ó, consegue se lembrar de... no banheiro ela consegue fazer o que a gente chama de encadeamento de resposta, que é uma série complexa de atitudes que ela tem que ter. Então ela já consegue saber que ela tem que se limpar, dar descarga e lavar as mãos. Antes disso, ela faz xixi e deixa o xixi lá. Aí você tem que falar, você deu descarga? Ela volta, dá descarga. Agora tem que lavar a mão, você tem que ficar instruindo mais. Então, se você falou isso 532 vezes até ela fazer 4, 5 anos, mais ou menos, ela já vai ter entendido esse processo e já vai fazer isso com uma maior habilidade. Pentear o cabelo também, as meninas principalmente, já conseguem pentear os cabelinhos, a não ser que seja muito comprido, muito embaraçado, né? Mas se não, elas conseguem, tá? E de 5 a 6 anos, uma fase muito gostosinha, já assume alguma responsabilidade na casa, como pôr ração para os animais, colocar e tirar a mesa para a mamãe, recolher o lixinho do banheiro, né? Ou, às vezes, colocar num latão que tenha na varanda da casa, alguma coisa assim. Já seleciona as roupas mais adequadas ao clima. Então, se você ensinou ela lá de pequenininho, que no calor a gente usa camiseta, no frio tem que pôr um casaco. Então, ela nessa fase ela já entendeu isso, ela já seleciona isso de uma forma mais automática e consegue fazer melhores combinações também das roupas. Já não bota um vestidinho que é por uma bota, por exemplo, né? Assim, um vestido de verão com uma bota de inverno. Quando vai atravessar a rua, ela olha os dois lados da rua antes de atravessar. Consegue se servir à mesa, né? Pegar o arroz, pegar o macarrão sozinha. Prepara seu próprio leitinho. Corta alimentos moles, como banana e macarrão com a faca, por exemplo. Sabe identificar banheiro em locais públicos. Já aprendeu as bonequinhas lá, qual que ela tem que entrar. Começa a aprender a amarrar laços e cadarços. Aqui são os primeiros ensaios, né? Que ela vai aprendendo a fazer isso. E consegue lidar com pequenas quantidades de dinheiro. Então, você dá R$2 pra ela e fala, ó, é R$1 o negocinho que você vai comprar. Então, o tio vai te devolver uma moedinha, por exemplo, né? Então, ela já consegue entender isso. Quando que a criança está pronta para ir para a escola, Renata? Bom, até 1 ano, a percepção de mundo da criança é muito restrita. Então, eu falo que a ida para a escola se resume a cuidados básicos e a estimulação individual, né? Os estímulos ali que a criança precisa. A partir de 1 ano, com a chegada do caminhar e da fala, que aquele novo mundo se abre para a criança, a sua perspectiva muda. E aí ela começa a ficar mais aberta para o externo, tá? Então, a socialização se torna cada vez mais importante no desenvolvimento cognitivo, né? Na inteligência, no desenvolvimento afetivo e emocional da criança. Psicológico. Quanto mais restrita de interações sociais a criança fica nessa fase, menos ela se desenvolve, tanto na parte de habilidades motoras e sociais, quanto na autonomia. Na pandemia, nós tivemos um grande problema, que os psicólogos e os médicos alertaram muito sobre isso, naturalmente que foi uma situação complicada, né? Mas a gente já está percebendo os prejuízos que a pandemia trouxe. Foram feitas pesquisas que mostram que as crianças da pandemia, né, que são essas tanto que nasceram na pandemia, quanto que estão aí nessa faixa etária de 3, 4, 5 aninhos, elas estão, de uma forma geral, mais atrasadas no desenvolvimento em relação a crianças de outras gerações, né? Então, aquilo que é esperado para as crianças dessa fase está em atraso. E daí você pode ter lido algumas coisas da autonomia e falado, meu Deus do céu, meu filho não faz nada disso, Renata, socorro. Mas tudo bem, porque existe esse fator. Então, agora é hora da gente correr contra o tempo. E claro que tem coisas, que eu falo assim, tem coisas que vão atrasar e vai ficar atrasado mesmo, sabe? Não tem como, assim, não é que ela nunca vai aprender, mas ela sempre vai estar em delay em relação a crianças de uma outra geração, por exemplo. Mas também a gente está falando de uma geração praticamente inteira, né? Então, os padrões comportamentais dessas crianças também vão mudar, né? A gente tem que acompanhar isso. Mas, de fato, por que, Renata, que a pandemia fez com que as crianças tivessem atraso? Não saíam de casa, não se movimentavam quase, então ficaram mais sedentários, o desenvolvimento físico-motor atrasou, falta de interação social atrasa o desenvolvimento cognitivo e emocional, tá? A fala das crianças está atrasada porque a máscara impede que elas aprendam a falar, porque o falar não é só o papai e a mamãe falando lá em casa com elas precisam do social. Lá fora elas veem pessoas com dicção distintas, que gesticulam de formas diferentes, então ela aprende muito através de olhar várias bocas, e na pandemia ela não está tendo isso. Então as crianças estão naturalmente com a fala atrasada também,
Enfim, né, vários fatores aí que, na dúvida, a gente investiga, tá? A gente tem como avaliar se tá ok, se não tá ok.